Eu disse que Deus pode fazer qualquer coisa. Você diz, irmão Swagger, há um instante atrás você mencionou, eu não tenho muito. Comece a pedir Ele muita coisa. Então comece. Minha avó disse, Jimmy, Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Nos últimos dias, a Francis, em seu programa, recebeu várias cartas, e-mails, telefonemas de pessoas perguntando: os fogos terríveis na Califórnia, eles são causados por um estado que não quer saber de Deus? Perguntando a mesma coisa da Flórida, quando talvez o pior furacão em muitos anos que tocou aquele lindo estado e destruiu milhares de casas. Aquilo foi por causa da maldade terrível que existe naquela parte do estado? E a resposta para isso é sim e não. Porque se fosse sim, todo estado no país sofreria esse terrível problema com essas situações. E nós sabemos que viver sem agradar a Deus traz dificuldades. Entenda isso. Você pode ler o Velho Testamento e várias vezes Deus disse para Israel e para Judá: se você obedecer os meus mandamentos e você deixar de adorar esses ídolos, eu te abençoarei. Eu vou te dar aquilo que mais nada pode dar. Mas se você insistir em adorar esses ídolos, eu trarei juízo sobre você. Mas você precisa entender que a obra de Deus na época era pouca e em uma nação, prisões por toda a terra, aquele era o único povo na face da terra que estava servindo a Deus. E mesmo assim a maioria não estava. Apenas um remanescente. Hoje a igreja é espalhada pelo mundo inteiro, em todo o país, e glória a Deus por isso, porque todo cristão é a luz do mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Você tem que entender isso e ouvir o que estou dizendo. O Espírito Santo que habita em você, porque você é salvo pelo sangue de Jesus e serve a Deus, você é a luz. Não existe outra luz. É por isso que pedimos para cristãos, quando é hora de votar, vá votar. Então, chove sobre o justo e sobre o injusto. Entenda isso. E para resumir bem, todo estado nesse país está em uma situação patética, sinceramente falando. Eu quero que você volte comigo até Israel por alguns minutos. Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul, tinham se dividido em dois. Israel era controlado por um dos homens mais terríveis e, acima de tudo, uma mulher terrível chamada Jezabel.
ela trouxe a adoração de Baal para Israel. E ela também tinha trazido 400 profetas de Baal e 450 das outras imagens, e ela levou a nação para uma apostasia terrível. E por causa de não ouvir a voz de Deus, Deus enviou para aquela terra, talvez o maior, João Batista foi o maior profeta, mas um dos maiores profetas que já tinha vivido, Elias. E ele disse: diga para Israel que eu vou segurar a chuva. Certa vez Deus disse: eu posso fazer chover o quanto eu quiser e parar quando eu quiser. Eu posso fazer acontecer e posso fazer parar. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu disse que Deus pode fazer qualquer coisa. Você diz: irmão Swagger, há um instante atrás você mencionou: eu não tenho muito. Comece a pedir Ele muita coisa. Então comece. Minha avó disse: Jimmy, Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Deus é um Deus grande, peça coisas grandes. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. E ela me ensinou a fé. Ela me ensinou a crer em Deus. Toda tarde, saindo do trabalho, eu e a Francis íamos para a casa dela para orar. E eu me lembro que em certa tarde ela sempre tratava tudo como se fossem negócios. E ela disse: Jimmy, senta aqui, eu quero conversar com você. E eu me assentei. A Francis não estava lá naquela tarde. E ela disse: filho, você precisa de um carro? E eu disse: é verdade, preciso mesmo. Você precisa de um carro. Agora, nós vamos pedir ao Senhor para te dar um veículo. E vamos pedi-lo para te dar um que anda muito com pouca gasolina. Ela era específica. Vamos pedir um que é muito potente. E vamos pedir um que mecanicamente é perfeito. E eu disse: vó, eu chamava ela disso, isso parece ser muito bom. E íamos orar, e fomos orar. Mas eu comecei a orar de maneira bem santa, sabe? Porque eu era mais santo que a minha avó. E comecei a dizer para o Senhor: se Ele não quisesse que eu tivesse um carro, eu andava. E nunca vou esquecer, e eu me senti muito santo dizendo isso. Como eu estava santo. Eu vou andar até minhas reuniões, não importa, eu vou andando. Se o Senhor não quer que eu tenha um carro. E aí eu ouvi a minha avó: Jimmy, Jimmy, Jimmy. Eu olhei para ela e ela disse: o que você está fazendo, filho? Você já está andando. Volte e diga para o Senhor que você precisa de um veículo. Glória a Deus. Eu virei, estava ajoelhado perto do sofá e disse: Deus, a minha avó disse que eu preciso de um carro. E ela está certa, preciso mesmo. Me dê um carro bom, Deus. E eu te agradeço por isso. E em 2 semanas eu tinha um carro. Sério, era uma caminhonete velha. Vocês jovens nem sabem o que é isso. E eu troquei ela, fazia 30 milhas por galão. Aquilo parecia uma máquina.
E eu troquei por um carro porque eu e a Francis pregávamos muito, e eu me lembro que certa tarde eu entrei nele e olha, até hoje eles fazem aquela marca Plymouth. Eu nem vou perguntar para você porque parece que você não sabe mesmo. Ele disse: eu sei o mesmo tanto quanto você, ué. Você também não sabe? Aí dei partida e fazia um barulho bem estranho, bem. Eu falei: o que é isso? E eu levei para um mecânico e ele falou: sua válvula está queimada. E certamente você sabe o que é isso, não é? Você tem uma válvula queimada. Eu falei: quanto vai ser para consertar? $30, como se fosse 450 agora. E levei para outro mecânico. E ele disse: sua válvula está queimada. Eu falei: quanto vai custar para consertar? $25. Quase $400 hoje em dia. E eu não tinha. Dirigi para a rua de baixo. Parei debaixo de uma árvore. Levantei o capô do carro e disse: Senhor, não sei se o Senhor já curou um Plymouth, mas estou pedindo para que o Senhor cure esse Plymouth. Glória a Deus! Alguém tem que se alegrar aqui. Servimos um Deus que responde oração, servimos um Deus que escuta, servimos um Deus que responde. E eu disse: quero que o Senhor cure esse carro. Fechei o capô, entrei no carro, dei partida e funcionou como uma máquina. Deus me ouve, o Senhor me ouve perfeitamente. Já orei por outros depois daquilo e não deu nada, mas naquele dia o Senhor sabia que eu não tinha dinheiro para consertar, então Ele consertou. Você sabia que Ele é um bom mecânico, Ele é um bom carpinteiro, um bom encanador, um bom advogado, um bom médico que pode fazer todas as coisas. E o Senhor disse para Elias: você diga para Acabe que eu não vou mandar chuva sobre essa terra. E ele segurou a chuva por 3 anos e meio. E amigo, olha, você pode ficar até 3 meses sem chuva aqui, e ainda assim terá problemas. Agora, 3 anos e meio, não havia mais nem um ribeiro naquela terra, pois já tinha secado. Não havia uma folha verde nas árvores. Não havia nem uma grama verde. Tudo estava totalmente queimado. E vou te dizer algo, viu? Aquela condição terrível era típica da condição espiritual de Israel. Não havia vida ali. E eu tenho que dizer outra coisa: Deus nos ajude. Está ficando algo típico na posição da América também. Outro dia eu perguntei a um pregador de uma das grandes igrejas, das grandonas da Assembleia de Deus. A maioria delas são neoliberais. Ele ficou calado uns minutos e disse: irmão Swagger, infelizmente é assim mesmo. O que é neoliberal? Eu ouvi uma entrevista desse homem que começou o negócio neoliberal e veio sobre toda a nação. Uma entrevista de meia hora. E perguntaram para ele: qual é o segredo da sua grande igreja? E acho que tem 30 mil pessoas. Nós fizemos uma pesquisa 16 quilômetros ao redor da nossa área, aonde queríamos construir a igreja, e descobrimos aquilo que o povo queria, e eles não queriam ouvir pregação alguma sobre o pecado.
não queriam ouvir nada sobre o inferno, não queriam ouvir nada sobre o juízo. Faça-nos sentir bem. Escuta aqui, quando o Espírito Santo tem o que Ele quer, pode fazer você se sentir como um anjo, ou como se você estivesse para cair no inferno. Você está entendendo? E ele disse: essa é a igreja que construímos, não falamos do pecado, nem cantamos nada sobre a cruz, não querem ver a cruz sendo mencionada. E admito que algumas dessas canções são lindas, mas nós não cantamos porque as pessoas não querem. E é o que está dominando a nação e o mundo hoje. Deus nos deu um alívio nessa última eleição, não na última, mas 2 anos atrás. Ele nos deu um alívio, e fez isso porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e vou perdoar o seu pecado, e vou sarar a sua terra. Será que estamos fazendo isso? Não estamos. Não estamos. Alguns líderes no movimento pentecostal disseram: não queremos igrejas como centro familiar de adoração. Não queremos. Isso é muito antiquado. Escuta aqui, Deus é tão antiquado quanto ontem e tão moderno quanto amanhã. Não importa o que o mundo diz, ainda acreditamos no sangue de Jesus Cristo, pregamos a cruz e cremos que o pecado é terrível, o inferno é real, o céu é real e Jesus Cristo ainda salva e liberta os cativos. Glória a Deus! E disseram: não queremos isso. Bem, nós queremos. Nós queremos. 3 anos e meio sem chover. Pássaros morreram, o gado morreu, ovelhas morreram. Então o Senhor disse para Elias: vai encontrar Acabe e diga para ele: eu vou mandar chuva na terra, mas faça isso antes que eu envie a chuva. Quando você o ver, e ele o viu, e Acabe estava feliz, ele disse: você é quem está atribulando Israel. E Elias disse: não, não sou eu que estou atribulando, seu bobalhão, você é quem está atrapalhando Israel. Existem forças poderosas nessa nação dizendo que cristãos estão atrapalhando a nação. E Elias disse: Deus vai mandar a chuva, mas primeiro vamos fazer um desafio. Quero que você junte todos os profetas de Baal e todos os outros ídolos. Eram 150, com um profeta do Espírito Santo e 450 profetas do demônio. Você não precisa de muitos. Para Deus, Jesus disse que se 2 ou mais concordarem, meu Deus, eu estou sentindo isso, se 2 ou mais concordarem sobre qualquer coisa na terra, vai ser feito pelo meu Pai que está no céu. Você está me ouvindo? E vamos para o Monte Carmelo. Eu já estive lá. A última vez que estivemos lá, tínhamos um grupo de 25 ou 30 pessoas e já tinham outras 25 ou 30 pessoas conosco. E então, aonde íamos, eu
falava para as pessoas o que queria dizer na Bíblia, etc. e tal. E então, enquanto estávamos ali olhando para Megido, para o mar Mediterrâneo, comecei a cantar: Jesus é o nome mais doce que eu conheço. Sweetest name I know, and he's just the same. Oh, as his holy name. That's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. O povo com a gente começou a cantar e o resto do pessoal também começou. E começamos uma conferência ali. Eu não sabia quem eles eram, mas eu entendi que eles conheciam Jesus muito bem. Me ajude aí, por favor. Oh, Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. That's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. E eu descobri que eles eram da unicidade, que só amavam Jesus. E naquele momento eles exaltaram Jesus. Glória a Deus. E não tem como dar errado quando você exalta Jesus. Não tem como dar errado quando você exalta Jesus. E Elias disse: quero que você conserte o altar. Pense nisso, hein? A última vez que eu preguei, eu disse que a cruz é que para a praga. E hoje quero te mostrar como a cruz faz com que a seca acabe. E consertou o altar. Evidentemente, alguém tinha construído um altar ali, porque o reino do norte, os reis não deixavam as pessoas irem para Jerusalém para adorar, então alguns construíram altares, e esse fazia tempo que não era usado. Então Deus disse para Elias: conserte. Essa é a necessidade da igreja hoje, consertar o altar. Pregador, pregue a cruz. Músico, cante sobre a cruz. Cantor, cante sobre a cruz. Filho de Deus, creia na cruz. A cruz, a cruz, a cruz. Glória a Deus. Quero que você entenda o que estamos dizendo. A igreja tem que consertar a cruz. Como é que fazemos isso? Comece a pregar, comece a cantar, comece a orar, comece a falar dela. Entenda que tudo que você recebe de Deus é possível pela cruz de Cristo. O preço que Jesus ali pagou. Não vou entrar em detalhes agora, mas vou dizer que Deus disse para Elias que os profetas de Baal sigam primeiro, coloque um sacrifício no altar, e o Deus que responder com fogo, esse seja Deus. Veja bem, o falso Deus Baal era para ser o Deus do fogo. E os profetas de Baal disseram: tudo bem. E eles fizeram isso. E gritaram por 3 horas. Gritaram, clamaram, se cortaram, pensando que aquilo ia ajudar, mas fogo nenhum caiu do céu. Elias então disse assim: talvez ele esteja de férias. Eu amo Elias. Talvez ele tenha saído de férias. Talvez ele tenha mesmo. Talvez tenha. Talvez esteja dormindo. Acorde-o. Dê um grito aí. Glória, 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 glória. E quando o sangue acabou, depois que eles se cortaram bastante, e ele olhou e fez uma oração: Senhor, que esse povo saiba que eu sou o teu profeta, o teu servo.
e envie fogo. E a Bíblia diz que o fogo caiu. Glória a Deus. Agora, ele disse: isso não vai cair bem com alguns de vocês. Vocês não vão gostar. Mas ele disse: pegue os 400 profetas de Baal e mate-os. Vá matá-los. Mas isso aí não mostra o amor de Deus. Eles também acharam que não. Oh, glória! Aleluia! Se livre deles, mate-os. Elias não fez aquilo, o povo de Israel fez, porque o fogo caiu. E Deus disse para Elias: acabe com eles. Posso ver alguns aqui chateados. É. 4 ou 5 de vocês estão parecendo. O que você está dizendo? Estou dizendo que o Senhor não quer ou gosta da apostasia. Algumas pessoas pegam no nosso pé porque brigamos pela doutrina correta. E é o que fazemos. Foi isso que Deus nos chamou para fazer: elevar a Jesus, pregar o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E 2 pregadores batistas, há anos atrás, eu estava pregando em algum lugar do Ohio. Tivemos um tempo fenomenal ali em Detroit, no Michigan, e eles falaram: queremos conversar com você. E eu disse: claro, o que você precisa? E disseram: vamos te dar $10.000 por noite. E isso era a mesma coisa de 50 mil hoje em dia. E eu disse: para quê? Vamos fazer cultos em todo o estado. Nós participamos dos cultos em Detroit. Eles falaram: vimos pessoas correndo nos corredores, indo até a frente. E eu disse: sim, agradecemos a Deus por isso. E eles disseram: nunca vimos nada assim. E queremos passar de cidade em cidade, e garanto que você vai lotar o auditório, e garantimos $10.000 por noite para você. Mas exigimos uma coisa: você não pode pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Eu olhei para eles e disse: senhores, essas pessoas descendo até o altar para aceitar Jesus só aconteceu por causa do batismo com o Espírito Santo e do poder do Todo-Poderoso Deus. Oh, glória! Glória! Vamos pregar o Espírito Santo, vamos pregar a cruz, vamos pregar que Jesus salva, vamos pregar o poder do Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus! E eles acabaram com os falsos profetas. Tiveram 400 funerais. E então Elias disse para Acabe: eu não sei o que Jezabel pensou quando ele foi para casa naquele dia e falou: todos os seus profetas estão mortos. Todos os seus profetas estão mortos. E ela perguntou: do que você está falando, Elias? Ele de novo? Bem, não foi ele que os matou, mas o povo de Israel os matou. Todos os seus profetas estão mortos. E Elias falou para Acabe, depois daquilo, porque o fogo caiu naquele altar. E é a cruz que evita que venha o juízo. E é a única coisa que faz o juízo cessar. Você está entendendo? Se você pecou, se prostre aos pés da cruz. Peça que Deus tenha misericórdia da sua alma e confesse o pecado ao Senhor. E a cruz vai evitar o juízo.
Glória a Deus. E Elias falou para Abraão, para Acabe: obrigado, estava só te testando. Eu posso ouvir o som de uma abundante chuva, e não havia uma nuvem no céu, nem uma. Eu posso ouvir o som de abundante chuva. Escuta aqui, pregadores, eu posso ouvir o som de uma abundante chuva. Escuta aqui, Centro Familiar de Adoração, eu posso ouvir o som de uma abundante chuva. Escuta aqui, ó, Rede Sun Life de televisão, eu posso sentir e ouvir o som de uma abundante chuva. Escuta aqui, rede de televisão, eu posso ouvir o som de uma abundante chuva. Eu estou ouvindo em meu espírito, em meu coração e em minha alma uma abundante chuva sobre essa terra. Eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. E Elias disse para o seu servo, bem, enquanto ele estava orando ajoelhado: veja se você vê uma nuvem. E ele voltou e disse: não vejo nada. Existem várias pessoas que dizem dessa igreja: nós não estamos vendo nada. Não estamos vendo nada. Não estamos vendo nada. Bem, você não tem fé. Se tivesse fé, ia haver algo. Glória a Deus. Aleluia. Ele mandou ele voltar 2 vezes e nada. 3 vezes, nada. 4, 5, 6 vezes, nada. 7 vezes e nada. A maioria de nós já teria desistido. Mas ele disse: continue. E depois falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é muita coisa, mas vejo uma nuvem. Agora mesmo, não estou falando de Elias, estou falando que eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E estou ouvindo o som de uma abundante chuva. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E naquela tarde, os pássaros cantaram outra vez, os ribeiros transbordaram de água outra vez, e a grama mais uma vez ficou verde e saudável. E as nuvens estavam negras e pesadas enquanto ela ia crescendo. Senhoras e senhores, estou falando sério. Espiritualmente falando, eu posso ouvir o som de uma abundante chuva. E estou falando de chuva espiritual, do mover e do operar do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou ouvindo o som de uma chuva abundante. Estou ouvindo o som de uma chuva abundante. Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E vai ser. Glória a Deus. Se levante, por favor. Se levante. Toque comigo assim, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Oh, only believe.
tell you why. Jesus is here. Well, Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Oh, Jesus is here. Well, Jesus is here. All things are possible. Vamos levantar nossas mãos aqui nesse lugar e vamos agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer. Agradecemos pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. O que Ele vai fazer, e posso ouvir o som de uma abundante chuva. Well, it's beginning to rain. Hear the voice of my Father.